Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje, nós vamos falar sobre uma chamada à vida de oração. Nesta sequência, da carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Eu quero começar esta mensagem então com um pequeno relato escrito há quase 40 anos atrás pelo reverendo Paul Yong-cho acerca da oração. Ele fala algo interessante que mexe conosco acerca da oração. Ele diz o seguinte: no momento em que escrevo esse relato, minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês. Essas novas pessoas que estão sendo salvas estão deixando o budismo, o secularismo e uma fé cristã apenas nominal. Ninguém pode negar que este índice de crescimento da igreja sem precedentes em sua história, deve-se ao avivamento que ora varre a Coreia. Agora, em 1983, o rol de membros de nossa igreja já se aproxima dos 400 mil. Com o ritmo de crescimento que estamos experimentando, até o final de 1984, teremos ultrapassado 500 mil membros ativos. Como é que uma igreja pode crescer tanto? Será que este avivamento pode acontecer em outros países? Creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. Neste ponto, meus irmãos, Paulo ele sai das exortações aos deveres familiares e aos deveres cristãos na sociedade, os deveres sociais cristãos, para a conclamação ao hábito da oração. Oração essa, que precisa ser assim, vigilante e agradecida. Assim, após contemplarmos o fato verídico e identificarmos este chamado de Paulo a uma vida de oração, compartilharemos então 3 verdades importantes destacadas neste texto. A primeira delas é que a vida de oração eficiente exige dedicação. Paulo diz no início do texto: dediquem-se à oração. Na versão bíblica revista e atualizada, este versículo inicia-se trazendo a expressão um pouquinho diferente que diz perseverai. O verbo perseverar tem participação ativa na vida da igreja primitiva, tanto no que diz respeito às práticas denominacionais ou devocionais, como litúrgicas, trazendo a ideia de uma continuidade, como apresentado em alguns textos das Escrituras. Por exemplo, Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou então Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos capítulo 1, verso 14. Ou ainda em Atos capítulo 2, 42 e 46, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Estes textos nos sugerem uma certa persistência e determinação da igreja em oração, com a resolução no sentido de não desanimar, como ensinado pelo próprio Senhor Jesus na parábola que se encontra em Lucas capítulo 11, versos 5 a 13. Bem como observado na história de Paul Yong-cho,
O avivamento da igreja só será possível a partir do momento em que os crentes se entreguem ou se entregarem à oração. Por esse motivo, dediquem-se à oração. Não é só tirar um tempo para isso, só participar dos cultos ou reuniões de oração. Perseverar em oração não é só insistir até ver um pedido atendido. Vai muito além do que só isso. É aprofundar-se na intimidade com o Todo-Poderoso. É ter um relacionamento pessoal com Ele. É estar constantemente em sua presença. Paul Yong-cho, tendo o conhecimento prático do quão significativo é a expressão proferida por Paulo aos Colossenses, nos faz esse importante comentário no seu livro. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito. Russell Champlin comenta que a oração pode ser eficaz, não pode ser sem vida, vacilante, descontinuada, fragmentada, cheia de dúvidas. E Jesus mesmo enfatizou isso com os seus discípulos ao contar-lhes uma parábola. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Para que vejamos o mover de Deus em nossa vida, igreja e família, é preciso ter uma vida de devoção constante ao Senhor, como declara E.M. Brown. A oração é a criadora e também o canal da devoção. O espírito da devoção é o espírito da oração. A oração e a devoção estão tão unidas quanto alma e corpo. Estão tão unidas quanto vida e coração. Não existe nenhuma oração verdadeira sem devoção, nenhuma devoção sem oração. O segundo ponto que nós encontramos nesta mensagem é a continuidade da vida de oração requer vigilância constante. Paulo nos alerta do seguinte: estejam alertas, estejam atentos, estejam vigilantes. É isso que Paulo fala para nós. A recomendação à vigilância e ao estado de alerta é algo que se encontra bem presente nas orientações de Deus ao seu povo, por toda a Escritura. Vigiai e orai, foi o conselho dado por Jesus aos seus discípulos, tanto no Getsêmani, que é Marcos capítulo 14, verso 38, quando ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então isso aconteceu tanto no Getsêmani quanto nas suas admoestações escatológicas. Quando ele fala da volta, do seu retorno, ainda no texto de Lucas, capítulo 21, verso 34 a 36, ele diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ou ainda no texto de Marcos, capítulo 13, verso 32 a 37, que diz o seguinte: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem.
Essa chamada de Paulo à vigilância é tão importante, podendo representar pelo menos 3 aspectos pelo qual a igreja deveria observar a vigilância. Primeiro, a vigilância como a prática constante da oração em todo o tempo. Segundo, a vigilância como uma necessidade de vencer a tendência à sonolência quando a mente em oração se concentra no exercício espiritual. E terceiro, a vigilância no sentido escatológico, exortando os crentes a estarem alertas acerca do retorno de Cristo Jesus. Ralph P. Martin acredita que se a terceira possibilidade for a preferida dos apóstolos, ela dá uma nuance mais aplicável ao encorajamento à oração. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. E.M. Bounds faz a observação de que Paulo se mantinha em constante oração pela igreja de Éfeso, a fim de que ela pudesse experimentar a dimensão do poder de Deus e se enchesse do Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 3, versos 16 a 19, nós vamos encontrar isso. Já no que diz respeito à igreja em Colossos, Epáfras foi quem se empenhou nesta árdua tarefa de batalhar em oração por esses irmãos, a fim de que pudessem apresentar-se firmes no Senhor. Versículo de número 12. Vigiar é evitar o espírito da negligência. Vigiar é proteger-se contra os ataques do inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, precisamos nos encontrar vigilantes e sempre alertas para que não sejamos pegos, desprevenidos e nem despreparados nas adversidades e principalmente diante do retorno de Jesus. O terceiro ponto importante que nós encontramos nesta mensagem, neste texto, o resultado para a vida de oração é expresso em gratidão. Paulo conclui dizendo, e sejam agradecidos. A gratidão é um assunto abordado e respeitado pelo apóstolo e repetido pelo apóstolo algumas vezes nesta carta. Nós vemos capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 15 e capítulo 3, versículo 17. A ação de graças é uma atitude que pode ser considerada dependente pelo fato de sempre que buscamos a Deus em oração, a gratidão está atrelada a ela. A gratidão precisa estar presente em nossa vida sempre e em todas as circunstâncias devido aos muitos benefícios que recebemos do Senhor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Mas o principal motivo de sermos sempre gratos a Deus é pela salvação que recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. E esse tipo de gratidão deveria ser expresso por meio de nossos salmos, hinos e cânticos espirituais, como também deveria ser associado a tudo quanto fazemos, seja em palavras ou ações. Desta maneira, a gratidão também faz parte da verdadeira oração. Como disse Israel Belo de Azevedo, só quem agradece sabe pedir. A gratidão é parte crucial da vida do crente e precisa ser exercida constantemente. Sejamos gratos em tudo e para com todos. Em sua carta aos Filipenses, Paulo deixa um sábio conselho, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Concluindo então, meus irmãos, amigos, quase todos nós nos mostramos infantis em nossas orações. E isso se dá, em sua maioria, por não sermos dedicados à oração, e muito menos perseverantes nelas. Precisamos crescer espiritualmente como discípulos de Jesus.
Vivemos em um tempo em que a igreja necessita desesperadamente de um despertamento espiritual. Porém, ele só acontecerá se nós, cristãos comuns, nos comprometermos em investir tempo sério em oração. Veja o que diz Bruce Wilkinson. Através de uma simples oração, você pode mudar seu futuro. Você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto de sua vida. Ou seja, você nunca experimentará poder e crescimento espiritual completo e verdadeiro se não se dedicar a um tempo de oração significativo diário. Precisamos parar de nos contentar com uma caminhada superficial com Cristo, quando Deus nos salvou para experimentarmos toda a plenitude de sua presença diariamente. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida.